Hoje eu vou fazer o desenho dos diagramas de esforços solicitantes em pórticos simples. Então, eu vou fazer aqui o desenho do gráfico, né, do diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, que são os esforços solicitantes aí nos pórticos. E nós vamos fazer dois tipos de pórticos, o pórtico biapoiado e o pórtico engastado. Então, esse aqui é o pórtico biapoiado. Ele tem um apoio de segundo gênero e um apoio de primeiro gênero. Aqui, então, nós temos um pórtico bastante simples, né? Com aqui carga distribuída uniforme e duas cargas concentradas. Então, aqui o primeiro passo para a gente resolver esse pórtico, né? Para a gente conseguir desenhar os gráficos de diagrama de momento fletor, força cortante, diagrama de esforço normal, a gente precisa calcular os valores das reações de apoio. Então, aqui nós temos o apoio A, que é um apoio de segundo gênero, então ele tem duas reações, né? Ele impede dois movimentos aqui nesse ponto do pórtico, né? Ele impede o deslocamento do vertical e o deslocamento horizontal desse ponto. Então, ele impede esses deslocamentos reagindo aqui com as reações vertical VA e a reação horizontal aqui HA. No ponto B, é um apoio de primeiro gênero, impede apenas o deslocamento vertical desse ponto, então surge aqui a reação vertical VB. Bom, então aqui, né, vamos fazer o cálculo dessas reações de apoio. Eu vou fazer somatório de momentos em relação ao ponto A e dessa forma eu consigo calcular o valor da reação VB. Então, em relação ao ponto A, né, fazendo somatório de momentos nessa estrutura deve ser igual a zero, porque ela está em equilíbrio. A gente vai ter que VB vezes a distância do VB até o ponto A são 4 metros, né? VB vezes 4. Eu estou considerando aqui, para fazer a somatória de momentos, né? O giro no sentido anti-horário como sendo o meu sentido positivo. Apenas aqui para fazer o somatório aqui de momentos. Então, VB vezes 4 positivo. 20 vezes 1,5, né, em relação ao ponto A, a distância aqui da força horizontal que está no ponto C de 20 kN ao ponto A é 1,5 e ela também gira essa estrutura em relação ao ponto A no sentido anti-horário positivo. Ok, agora nós temos aqui a carga distribuída, né? Essa carga, então, ela vai dar uma resultante de 12 vezes 5, concentrada aqui na metade dessa distância que ela está distribuída, que no caso seria 5 metros. Então, aqui, né, nós temos a partir do ponto D uma distância de 2,5 metros, seria aqui o ponto de aplicação da resultante. E em relação ao ponto A, essa resultante ela tem uma distância de 1,5 metro, né? Porque seria aqui total 2,5, mais desconta aqui 1 metro, né? Então, em relação ao ponto A, minha resultante do carregamento distribuído de 12 kN por metro é 12,5. E essa resultante, né, ela está aqui de cima para baixo, ela gira no sentido horário, essa estrutura em relação ao ponto A. Então, menos 12 vezes 5 deu uma resultante de 60 kN vezes 1,5. Temos ainda uma carga concentrada de 30 kN, que também faz momento em relação ao ponto A. Nesse caso, o giro dela é no sentido anti-horário, é positivo, mais 30 vezes 1 é igual a zero. Então, aqui eu já fiz a força vezes distância de todas as cargas aqui que estão aplicadas nesse pórtico. Aí, resolvendo a equação, nós vamos chegar que VB, ele deu positivo, ou seja, ele é para cima, igual ao sentido que eu tinha subido inicialmente para ele, e tem um valor de 7,5 kN. Vou fazer somatório de forças verticais desse pórtico e vou achar o VA. Então, aqui, positivo eu considerei para cima, né? VA mais VB, menos 30 e menos a resultante aqui do carregamento distribuído, que dá 60 kN. Então, VA igual a 82,5 kN. Fazendo somatório de forças horizontais igual a zero, eu vou ter aqui o valor de HA, né? Ele vai estar para a direita, o HA ele é igual a 20 kN para equilibrar com essa força horizontal aqui de 20. Então, tá aqui.
Agora vamos fazer aqui, já pensando no desenho dos gráficos de esforço normal, esforço cortante e momento fletor, vamos calcular esses valores desses esforços em cada ponto aqui da estrutura para facilitar aqui o desenho do gráfico. Então, aqui para calcular esses esforços, eu vou estou adotando a seguinte convenção, né? Para o esforço normal, nós consideramos esforço de tração positivo. Para o esforço cortante, nós vamos considerar que quando a seção gira, né, a seção transversal que você está analisando gira no sentido horário, gera um cortante positivo. Vai ser o seu cortante, força cortante positiva. O DMF, né, vai ser positivo quando o momento que traciona as fibras internas do pórtico, né? Então, seria essas fibras aqui, ó, que são as fibras internas aqui do pórtico, né? No caso da viga, né, das barras horizontais aqui de um pórtico, a gente considera positivo embaixo, né? E na coluna seria as fibras aqui do lado de dentro das colunas vão ser consideradas, então, quando tracionar, o momento tracionar essa região aqui interna do pórtico, né? E aqui também que está na parte de baixo da viga, a gente vai considerar que o momento fletor é positivo. Então, começando com o esforço normal, vamos analisar primeiro a barra BD, né? A gente vai partir aqui sempre de uma das extremidades do pórtico, né? Então, aqui tem 3 extremidades nesse pórtico, né? De A para E, de B para D e de F para E. Então, começando de B para D, a gente observa aqui que em toda a barra BD, né, a única força que está dando esforço normal, no caso aqui, esforço normal de compressão, é a reação VB. Então, na barra BD, ela vai ficar solicitada por uma força normal constante, negativo, né, porque a compressão de menos 7,5 kN, que é o valor 7,5, o valor da reação VB. Vamos analisar agora a barra AE, que vai acontecer a mesma coisa, né? Ao longo de toda a barra AE, nós vamos ter aqui um esforço de compressão devido à reação de apoio VA de 82,5 kN. Na barra FE, né, que é uma outra extremidade do pórtico, a gente observa que não existe nenhuma força aqui, ó, paralela a essa barra aqui nesse trecho. Então, quer dizer que nesse trecho não há força normal agindo nessa barra. Então, o valor do esforço normal do ponto F é igual no ponto E pela barra FE e é igual a zero. Agora, faltou a gente analisar esse trecho aqui, ó, DE. Esse trecho, né, é um trecho que está na viga, né, está numa barra horizontal. Então, a força que vai produzir normal nesse trecho, né, vai produzir aí esforços de tração ou compressão, tem que ser uma força horizontal. Então, eu tenho que acumular todas as forças horizontais que existem nesse pórtico até o ponto D, para eu falar aqui qual é o valor do esforço normal em D. Então, olhando aqui, tem a força de 20 kN, que produz força normal no ponto D. Então, normal em D vai ser igual a 20, né? No caso, compressão, porque está comprimindo ali o ponto D, então negativo. Que é o mesmo valor também no ponto E, né? Analisando aqui de D até E, não tem mais nenhuma força normal que eu iria acumular aqui com a força de 20, então o esforço normal em E é igual a 20. Quem olhasse pelo outro lado, né, pelo lado esquerdo, teria aqui o HA, que é igual a 20, né? Daria compressão aqui também, olhando aqui no ponto E pelo outro lado. Agora a gente vai fazer o esforço cortante, da mesma forma que fizemos para o esforço normal, né? Vamos olhar aqui então de A até E, por exemplo, né? No caso aqui, forças cortantes são forças perpendiculares, né, ao eixo longitudinal da barra. Então, a barra aqui é a coluna, né, ela está na vertical. Então, as forças que produzem esforço cortante vão ser as forças horizontais, que vão estar agindo aqui como se tivessem paralelas à seção transversal, né, fazendo corte ali no elemento estrutural. Então, aqui nós temos o HA, que faz força cortante nessa barra. Eu estou olhando essa barra de baixo para cima, né? Então, aqui, se eu pegar uma seção aqui um pouquinho depois do ponto A,
eu vejo que o HA gira essa seção, né, no sentido anti-horário, ou seja, ele faz um esforço cortante negativo aqui no ponto A. O mesmo raciocínio aqui para o ponto E, né? Não tem mais nenhuma força externa aqui nessa barra que iria somar aqui com o HA. Então, no ponto E, né, essa força HA também ela gira aqui no sentido anti-horário, cortante em E igual a menos 20. Olhando aqui pela barra AE. Olhando agora pela barra FE, de F para E, né, a gente tem aqui o 30, né, que está aqui em cima do ponto F, então aqui nós temos um cortante de menos 30, né, porque esse 30 tende a girar aqui essa seção transversal no sentido anti-horário no ponto F. No ponto E, o giro continua, né, no sentido anti-horário, então negativo, mas ainda tem essa carga distribuída que eu tenho que somar com 30. Então, vai ficar menos 30 menos 12 vezes 1, né? Então, vai dar menos 42 kN, cortante no ponto E. Agora, na barra B, vamos olhar aqui agora a barra BCD e fazer o valor da força cortante. Então, vamos começar aqui no ponto B. Observem que no ponto B não tem nenhuma força que faz cortante nesse ponto. Eu teria que ter uma força horizontal aqui no ponto B e essa força, e não tem essa força na estrutura, né? Temos apenas aqui a força de compressão da reação de apoio. Então, cortante em B é igual a zero. O próximo ponto seria, então, o cortante em C. O cortante em C, né, a gente vai ter dois valores de força cortante no ponto C, porque um pouquinho antes da força de 20 kN, o cortante em C ainda é zero. Seria um pouquinho antes do ponto C. Agora, em cima do ponto C, né, já incluindo essa força de 20 kN, o cortante aqui, então, vai ser o valor dessa força 20 que gira a seção transversal, né? A partir aqui do ponto C, o giro no sentido horário. Então, ele é um cortante positivo de 20 kN. A mesma coisa vai acontecer aqui no ponto D, né? Só tem essa força agindo da barra, então, o cortante em D também é igual a 20 kN positivo. O último trecho agora, para a gente fechar essa estrutura aqui do pórtico, né? Nós analisamos aqui pelas extremidades dele, né? Fomos de A para E, de F para E, de B para D, e agora a gente vai fazer de D até E, e assim a gente fechou a análise aqui através de seções nesse pórtico, né? Toda a análise aqui relacionada à força cortante em cada ponto. Então, agora, pela barra DE, as forças que fazem cortante nessa barra são forças verticais. Então, a reação de apoio VB faz cortante aqui nessa barra no ponto D. Então, a gente tem um cortante aqui de 7,5 kN, né? Tá girando a seção transversal aqui no sentido anti-horário, né? Um cortante negativo. O VD aqui, o VB, né, em relação aqui ao ponto D, né, que nós estamos analisando, e faz o giro aqui desse pórtico no sentido anti-horário, cortante negativo. Agora, aqui no ponto E, que seria o próximo ponto, né, a gente sabe que o gráfico de força cortante aqui nessa barra, ele vai dar uma reta, porque é carga distribuída, então eu preciso apenas de dois pontos. Vou pegar esses pontos extremos aqui do carregamento, né, o D e o E. O cortante, então, em E vai ser a reação de apoio VB, que é negativa, né? Menos 7,5. Agora, o carregamento, ele já faz um giro no sentido horário, né? Olhando aqui de D para E, né? Ele gira esse pórtico aqui no sentido horário, positivo. Então, vai ficar menos 7,5 mais 12 vezes 4, que vai dar um cortante de mais 40,5 positivo na barra DE. E dessa forma, a gente analisou aqui todos os valores de esforço cortante em cada ponto aqui do pórtico. O último esforço que a gente, né, vai avaliar aqui em cada ponto é o momento fletor. Da mesma forma, vamos partir aqui das extremidades do pórtico, né? Vamos fazer o trecho aqui BC, né? Vou começar por esse trecho aqui agora. Observem que momento em B é igual a zero, né? Porque é o início do pórtico, ainda não tem distância aqui para ter momento agindo aqui nessa estrutura, né? E além disso, essa barra aqui, BC, ela não tem força transversal a ela, né? Que seriam as forças que vão dar momento. Então, no caso aqui, só existe a força de compressão da reação de apoio
e ela está em cima da barra, ela não faz momento. Então, momento em B e momento em C é igual a zero. Agora, a partir do ponto C já vai ter momento, porque essa força transversal aqui de 20, ela faz momento aqui em C, né? A partir do ponto C. No ponto C, o momento ainda é zero, né? Mas a partir dele já começa a ter distância e essa força faz momento. Observe que essa força ela vai fazer aqui um momento tracionando a parte de fora do pórtico, né? Que é considerada aqui para a gente a parte externa. Quando o momento traciona as fibras externas, né? Ele vai ser então negativo. Então, momento em C igual a zero e momento em D vai ser menos 20 vezes 1,5, né? A distância da força de 20 até o ponto D vai dar então menos 30 kN vezes metro. Nos pórticos, né, há uma ligação rígida aqui entre os elementos aqui da barra e os elementos da coluna, né, e o elemento aqui da viga. Então, o momento ele transfere nos nós, né, o momento de um nó transfere para o outro nó. Então, o momento em D aqui na viga, né, olhando aqui a barra DE, ele vai ser também igual a 30. No caso aqui, você pode desenhar o nó D aqui, como a estrutura está em equilíbrio, então, todo momento acumulado até o ponto D tem que anular o momento acumulado pela outra seção, né, olhando pelo outro lado, naquele mesmo ponto, de forma que aqui você vai fazer 30 menos 30 e vai dar zero aqui, dando equilíbrio, né, somatório de momentos igual a zero. Então, aqui eu já completei aqui, eu sei que esse giro aqui desse momento vai ter que ser aqui no sentido anti-horário para anular esse momento no ponto D, que eu achei aqui pela barra DB, né, que estava no sentido horário. Então, na barra, esse momento de 30 aqui, ele é negativo porque ele está tracionando as fibras superiores, né? No caso, a parte de cima aqui da viga. Nesse caso, tração em cima é momento negativo. Então, momento igual a menos 30 na hora que eu for desenhar o gráfico, né? O momento, então, é menos 30 aqui na coluna e menos 30 também na viga. O momento em E, né? Eu posso continuar aqui o cálculo desse momento fazendo aqui a análise do trecho de BDE, né? E aí acumular todas as forças vezes distância. Então, observem que agora a reação VB, ela faz momento aqui no ponto E, né? No caso, o momento que ela está fazendo aqui está tracionando a fibra interna do pórtico, então ele é positivo. Então, o momento E seria 7,5 da reação VB, a distância dessa reação até o ponto E é 4 metros, então 7,5 vezes 4. A força de 20 também faz momento aqui em relação ao ponto E. No caso aqui, ela já faz o sentido aqui de giro contrário, né? Esse aqui tracionando embaixo, né? Tava dando um giro aqui no sentido anti-horário. Observem que em relação ao ponto E, a força de 20 faz um giro no sentido horário, né? É como se o meu ponto E tivesse fixo aqui, né? O meu ponto E está fixo e todos os outros pontos estão livres. Eu tô com um pino aqui fixado no ponto E, né? E aí aplico a força de 20. Observe que ela tende a girar esse pórtico, nesse caso aqui no sentido anti-horário, né? Que vai ser contrário aqui ao giro do 7,5, que era positivo no sentido tracionando embaixo, né? Esse 20 gira ao contrário, então vai entrar aqui como negativo, menos 20 vezes 1,5. A força de 12 está girando também no mesmo sentido do 20, né, em relação ao ponto E. Observe que aqui eu estou olhando só essa seção do pórtico é DB, então aqui não entra esse outro trechinho, né? Eu estou só até o ponto E, então a força de 12 kN por metro, ela vai estar distribuída aqui só em 4 metros, então vai ser 12 vezes 4 vezes 2, né? 12 vezes 4, ponto centroa resultante, 2 metros é a distância dessa força até o ponto E. Vai dar aqui menos 96 kN vezes metro. Fazendo um pedacinho agora aqui, fechando esse pórtico, né? A gente pode fazer aqui o momento em F, né? Igual a zero, olhando aqui F é, momento em F igual a zero, momento em E é só fazer o somatório aqui de forças vezes distância, né? Observem que tanto a força de 30 tá de cima para baixo e a força de 12 também de cima para baixo, elas tracionam as fibras superiores dessa barra, ou seja, negativo. Então, ficou menos 30 vezes 1, menos 12 vezes 1 vezes 0,5. Vai dar menos 36 kN vezes metro.
fazendo aqui então de A até E, né? Momento em A é igual a zero, porque é o início da viga. Aqui a gente já pode fazer direto momento em E. Se você se quiser fazer, pode fazer só o equilíbrio do nó aqui, ó, e achar 60, ou também fazer a continha aqui. Também vai chegar um momento igual a 60, menos 60 aqui no ponto E. Então, aqui, como eu fiz o cálculo aqui do 96, né? Eu coloquei o 30 tracionando a fibra superior, o 96 tracionando a fibra superior, e para dar o equilíbrio aqui, então, vai surgir 60 tracionando aqui o lado de fora da barra AE, né? Esse valor aqui negativo, né? Tracionando de fora. Quem quisesse também poderia ter calculado o momento em E, né? Porque é uma continha aqui mais simples. E esse valor, essa conta que foi feita aqui, ó, o momento em E na barra DE, poderia ter sido feita só pelo equilíbrio, né? Que daria aqui 96, daria 30 mais 60, 96 no outro. Aqui estão os gráficos de momento fletor, força cortante, esforço normal para esse pórtico, né? Então, aqui relembrando a nossa convenção para desenho aqui do gráfico, né? Nós consideramos positivo quando o esforço normal, em relação ao esforço normal, o esforço de tração é positivo. Em relação ao esforço cortante, quando gira a seção transversal no sentido horário, é um cortante positivo. Em relação ao momento fletor, quando traciona as fibras internas do pórtico, o momento fletor é positivo. Então, aqui eu marquei aqui, né, com positivo aqui mais, né, de vermelho. Essa aqui, então, são as fibras internas desse pórtico. E aqui, né, só repetir os valores que foram calculados no slide anterior, né? O esforço normal, então, na barra AE, né, é o próprio valor da reação de apoio VA, né, menos 82,5. Na barra FE não tem esforço normal, né, ele é zero. Na barra BD, o esforço normal é o valor da reação de apoio, né, menos 7,5 kN. E na barra DE, o valor do esforço normal é essa força aqui, né, de menos 20, ou, olhando pelo outro lado, a reação de apoio aqui, HA, que é igual a 20. Então, aqui eu marquei esses valores aqui no pórtico, né? Aqui não segui muita convenção, acabei colocando aqui o eixo positivo como o eixo na parte de cima como negativo, né? Só para não sobrepor aqui um gráfico pelo outro, né? E aqui ficou para a esquerda, né, como negativo, e joguei também acima como negativo, só para não sobrepor um gráfico em cima do outro. Então, o valor aqui de esforço normal nesse pórtico, né? As colunas têm uma força de compressão do esforço normal, né? A viga DE também tem uma força de compressão, né? De valor aí de 20 kN, e o trecho FE não está solicitado com força normal. O gráfico do cortante está desenhado aqui. Aqui também são os valores que já foram calculados nos slides anteriores, né? Só recapitulando aqui, na barra AE, né? O cortante vai ser a reação horizontal HA, então ela gira no sentido anti-horário, então negativo aqui, menos 20. Na barra FE tem a força cortante aqui igual a menos 30 no ponto F, e vai dar menos 42 no ponto E. Na barra BD, né, tem o cortante aqui, cortante em B, o cortante em C não tem, né, porque só tem a reação aqui vertical, então ela não faz cortante aqui de B até C. A partir do ponto C já tem o cortante aqui de 20 kN, né, porque gira a seção no sentido horário. Então, QC é igual a QD, que é igual a 20 kN, né. A barra DE, né? Nessa barra, a força de 7,5 já faz cortante. Então, nesse caso aqui, ela está dando um cortante negativo, porque está girando a seção transversal no sentido anti-horário. Então, cortante em D, né? Igual menos 7,5. E cortante no ponto E vai ser o acumulado aqui de 7,5, né, mais 12, menos 7,5, mais 48, né, que vai dar menos 42,5. Aí, esses pontos aqui foram marcados, né, então aqui na coluna
B, C, D, né? A gente tem um gráfico constante aqui, né, de força cortante. Da mesma forma, na outra coluna também, de A até força cortante constante. Agora, na viga, né, essa força, o gráfico vai ter aqui segmentos de reta, porque aqui nós temos uma carga distribuída na viga, né? Então, aí só marquei os pontos, né, que eu já tinha calculado antes e uni aqui com retas e ficou esse formato aqui do gráfico de esforço cortante. O momento fletor também a gente vai fazer da mesma forma, então aqui só recapitulando os valores de momentos que já tinham sido calculados, né, no slide anterior. Então aqui, né, de acordo com o tipo de carregamento que está agindo nesse pórtico, né, então de A até E não tem carga distribuída, então o gráfico do momento vai ser uma reta. No B até D na coluna também não tem carga distribuída, então o gráfico do momento aqui vai ser uma reta. E de F até D tem carga distribuída, então aqui vamos ter parábolas nesse gráfico. Então eu só marquei aqui os pontos que a gente já tinha calculado anteriormente e aqui uni esses pontos de acordo com o tipo de gráfico em cada caso, né? As retas e aqui a parábola a gente marca aqui no segmento de reta unindo aqui os dois pontos do momento, por exemplo, momento em E na barra DE, né? O momento em E é negativo menos 96 e o momento em D é negativo menos 30. Então, aqui a gente une aqui, né, com uma reta, inclusive está uma reta pontilhada aqui, e eu penduro o valor de QL2 dividido por 8. O valor de QL2 dividido por 8 para esse trecho aqui de 4 metros, né, 12 vezes 4 ao quadrado dividido por 8, vai dar 24. E aqui eu marquei esse valor de 24 e desenhei aqui a minha parábola. Observe que aqui em 7,5, né, o gráfico do esforço cortante, ele passa pelo zero, né? Ele é zero, né? O valor da força cortante aqui nesse ponto é zero. Então, esse ponto corresponde aqui no gráfico do momento a um valor aqui de momento máximo neste ponto. O que seria aqui o ponto aqui mais baixo aqui do gráfico. Só corrigindo aqui que eu falei em momento máximo, mas na verdade, como o gráfico aqui do momento, né, no trecho ED aqui, ele é um momento negativo, né? Então, o valor máximo dele é o próprio valor aqui de 96, né? O maior valor, né? Do momento aqui que está solicitando todo esse pórtico. Então, esse ponto aqui, na verdade, ele vai ser um ponto de mínimo, né? Então, esse momento aqui, na verdade, vai ser um mínimo negativo, né? Vai ser um ponto aqui de inflexão dessa curva. Vamos fazer agora o pórtico engastado. Esse pórtico, né, ele tem apenas um apoio, que é o engaste. Nesse caso aqui, a gente tem um engaste no ponto A. Então, nesse ponto aqui, nesse pórtico, esse engaste, ele impede o giro desse ponto, impede o deslocamento vertical desse ponto e impede o deslocamento horizontal desse ponto. E com esse único apoio, esse único apoio é capaz aqui de impedir todos os movimentos aqui de corpo rígido dessa estrutura, né? Ou seja, o deslocamento vertical, o deslocamento horizontal e o giro dessa estrutura, então ela está em equilíbrio. Eu vou começar resolvendo aqui para desenhar os diagramas de esforços solicitantes, calculando as reações de apoio, mas no pórtico engastado a gente consegue fazer os gráficos de esforços solicitantes sem calcular antecipadamente as reações de apoio, né? É só a gente vir acumulando aqui todos os esforços a partir aqui das extremidades do pórtico, né? E caminhando aqui ao longo de todo o pórtico, que o valor das reações de apoio vai aparecer aqui no ponto A. Eu vou fazer calculando para facilitar aqui também na hora de calcular aqui o valor em cada ponto e até mesmo aqui na questão dos gráficos, né? Então, vamos fazer aqui, porque esse cálculo também é um cálculo simples, né? Então, a gente já vai calcular inicialmente essas reações de apoio. Observe, então, aqui, né? Tem o HA, ele vai estar aqui para a esquerda para anular aqui o valor 15 kN aqui que está aplicado no ponto B. Então, o valor de HA, fazendo somatório de forças horizontais, HA vai ser igual a 15 kN.
Fazendo somatório de forças verticais, a gente observa o VA vai dar para cima, né? Para anular todos esses carregamentos aqui que tem de cima para baixo aqui nessa estrutura. Então, só somei aqui todos os carregamentos e sei que é o valor do HA. Então, ficou 10, né, quilonewton por metro, distribuídos aqui em uma distância de 5,5 metros. Então, ficou 10 vezes 5,5 mais 25 mais 20 quilonewton. Vai dar que o VA é 100 quilonewton para cima. O MA, vou fazer somatório aqui de momentos, somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero e vou achar o valor aqui do MA. Então, a gente tem, eu adotei aqui o MA como se ele estivesse aqui no sentido horário, né? Vou considerar esse sentido aqui do MA como sendo positivo. Então, ficou MA, esse carregamento distribuído de 10 kN por metro aqui em relação ao ponto A, né? Ele faz o giro no sentido anti-horário, então ele é negativo, ficou menos 10 vezes 5,5 vezes 1,25, né? Então, essa carga aqui, ela está concentrada aqui na resultante, né? A resultante dela estaria aqui no centro dessa distância, né? Na metade dessa distância, então seria 2,75. Mas em relação ao ponto A aqui, então tem 2,5, né? A distância total que é 4 metros, então 2,5 não, desculpa, 2,75, né? A distância aqui do centro em relação aqui ao ponto D. Em relação ao ponto A, então, sobrou aqui, então, 4 menos 2,75, 1,25, que é a distância da resultante até o ponto A. A força de 25 kN, ela já faz o giro contrário, ela faz o giro no sentido horário, né? Então, ela é positiva, mais 25 vezes 1,5, que é a distância dessa força até o ponto A. A força de 20, que está aqui na barra BC, né? No ponto B, ela gira no mesmo sentido do 10, né? Então, ela é negativa, né? Força de 20, menos 20 vezes 1. E a força de 15 gira no mesmo sentido do MA, gira no sentido horário. Ela é positiva, tá aqui, mais 15 vezes 2,5. Aí, fazendo as contas, o MA vai dar positivo, ou seja, o sentido que eu adotei está correto, né? Ele é no sentido horário, tracionando aqui as fibras aqui da direita dessa coluna, né? Agora a gente já tem as reações de apoio, vou fazer o valor aqui do esforço normal, esforço cortante, momento fletor em cada ponto. Recapitulando aqui a nossa convenção de sinal, né? Tração, quando esforço normal for de tração, ele é considerado positivo. Quando a força cortante girar a seção, né, no sentido horário, ela é positiva. E quando o momento tracionar as fibras internas do pórtico, ele é positivo. Esse pórtico aqui a gente tem um problema, o pórtico engastado e livre, né? Porque eu não sei na coluna o que é interno e o que é externo. Ele tem uma coluna só e aqui eu não consigo saber o que é fibra interna e o que é fibra externa. Na viga, a gente vai considerar sempre a fibra de baixo, né, como fibra interna, né? Quando traciona as fibras inferiores da viga, é um momento fletor positivo. Então, eu já marquei positivo aqui na viga e aqui também nesse bracinho aqui, que pode ser considerado uma viga, porque está na horizontal. Eu vou considerar, então, seguindo aqui o caminhamento aqui dessa viga maior, né, como a esquerda, as fibras da esquerda como sendo fibras positivas aqui desse pórtico, ok? Vou fazer, então, o esforço normal em cada barra, né? Então, aqui a gente pode começar aqui das extremidades aqui do pórtico, vou começar do DE, né? Observe que não tem força que faz normal aqui nessa barra, porque deveria ter uma força horizontal aqui para dar esforço normal, não tem, então, valor do esforço normal em D igual o esforço normal também no ponto E, que vai ser zero. Da mesma forma, olhando de F para E, vai ser a mesma coisa, não existe força aqui que faz normal nessa barra, que faz tração ou compressão nessa barra. Então, também aqui na barra FE, a força normal é igual a zero. Agora, no trecho BC, a gente já tem uma força horizontal aqui que ela faz uma força normal de compressão na barra BC. Então, normal em B vai ser igual a normal em C, que é menos 15, compressão. Falta agora a coluna, né? CA.
Então, a gente pode olhar aqui, como eu já calculei a reação de apoio, vamos olhar de baixo para cima, né, e ver aqui os esforços que aparecem nessa coluna aqui devido à força normal, né? Então, aqui o VA, ele vai estar agindo, comprimindo essa coluna, né? Aqui, de A até C, a gente só tem a força aqui de compressão, né, menos 100, né, de A até C. A partir aqui do ponto C, olhando de baixo para cima, né, a gente tem também o menos 20, o 20, né, que é como se estivesse tracionando aqui essa barra de baixo para cima. Então, vai ficar menos 80 mais 20, então normal em C, pela barra CE, ele vai ser menos 80 kN. Agora, fazendo o cortante, né, em cada ponto aqui. Fazendo, então, primeiro a barra DE, cortante em E igual a zero, cortante em D, desculpa, cortante em D igual a zero, porque é o início aqui do pórtico e não tem força concentrada nesse ponto. Cortante em E vai ser a resultante aqui desse carregamento. Nesse caso aqui, o giro da seção transversal é no sentido o giro da seção, né, desse pórtico é no sentido anti-horário, o cortante é negativo. Então, vai ficar menos 10 vezes 4, que é a distância aqui de D até E. Vai ser menos 40 kN. Olhando de F para E, cortante em F vai ser igual a mais 25, né? Nesse caso aqui, essa força de 25, ela gira no sentido horário, a seção, então positivo. Em E, vai ser mais 25 mais 10 vezes 1,5, vai ser igual a mais 40 kN, cortante no ponto E pela barra FE. Agora a gente vai ter que fazer aqui, né? Podemos fazer essa barra aqui horizontal BC, esse pedacinho aqui. Aqui, observe, nós temos um cortante de 20, negativo, né? Cortante em B é igual ao cortante em C, que vai ser igual a menos 20 kN pela barra BC. E vamos fazer, então, agora o trecho SA, que é a coluna, concluindo aqui a análise do pórtico, né? Podemos fazer aqui o cortante em A, né? Olhando aqui de baixo para cima, uma vez que a gente tem o valor aqui das reações de apoio, né? O cortante em A vai ser a reação HA. Ela faz o giro aqui, de A para C aqui, olhando aqui, ela faz o giro no sentido horário, então, o cortante positivo. Então, o cortante em A é igual ao cortante em C, que é igual a 15 kN pela barra AC. Agora, pela barra CE, né, a gente vai ter outro valor aqui do cortante em C, porque o que vai acontecer? Aqui nós viemos olhando de A até C antes de acumular o trechinho BC. Agora a gente está num ponto após esse trecho BC, então a gente vai acumular aqui essa força de 15. Então, na verdade, vai ficar o cortante vai ficar 15 menos 15, então o cortante de C até E vai ser igual a zero. Cortante em C igual a zero, cortante em E igual a zero. Porque uma pessoa que analisasse esse trecho aqui, é C, olhando pela outra seção do pórtico, né, pela outra parte, olhando aqui pela barra DEF, vai observar que não existe força horizontal aqui, que daria cortante aqui no ponto L. Então, cortante em E igual a zero. Vamos fazer então um momento fletor em cada ponto, considerando que o momento que traciona essas fibras aqui, que eu marquei aqui com esse sinal de positivo vermelho, né, com sinal de mais aqui, é as fibras internas do pórtico e esse momento, quando traciona esses lados do pórtico, é um momento positivo. Vamos fazer de D para E, então, o momento em D igual a zero, é o início do pórtico, né, não tem distância ainda para dar momento. Momento em E vai ser negativo, porque a força de 10 kN traciona as fibras de cima da viga, né? Então, negativo, menos 10 vezes 4 vezes 2, menos 80 kN vezes metro pela barra DE. Vamos fazer a barra FE. Momento em F é igual a zero, é o início do pórtico, ainda não tem distância para fazer o momento, né? A partir do ponto F, um pouquinho depois aqui do ponto F, já existe momento, então esse momento vai ser, vamos olhar aqui então o momento em E, né? Menos 25 vezes 1,5, menos 10 vezes 1,5 vezes 0,75, vai dar um momento de menos 48,75 no ponto E, olhando aqui pela barra FE.
Agora aqui no ponto E pela barra EC, a gente não precisa fazer o cálculo do momento, né? A gente pode só fazer o equilíbrio do nó, uma vez que a estrutura está em equilíbrio, o somatório de momentos nessa estrutura tem que ser igual a zero. Então, eu já tenho um momento pelo lado aqui direito do ponto E na barra DEF, né? Pelo lado esquerdo, né? O que seria da barra DE, deu 80 aqui, menos 80 tracionando em cima, então o giro dele aqui, desse lado, seria o giro no sentido anti-horário. Do lado EF, né, o momento deu tracionando em cima também esse giro aqui que está no sentido horário. Então, para dar o equilíbrio aqui na barra EC, então vai ter que surgir um momento aqui, ó, no mesmo sentido do momento de 48,75 para os dois somarem e anularem um momento aqui de 80. Então, vai aparecer um momento aqui de 31,25 kN vezes metro, que também você poderia fazer a continha aqui desse carregamento e chegar nesse valor de momento. Seria menos 10 vezes 5,5 vezes 1,25, né, a distância aqui da resultante até o ponto E, mais 25 vezes 1,5, e vai dar um momento aqui negativo, né, menos 31,25 kN vezes metro, né, tracionando aqui desse lado aqui, do lado direito da coluna EA. Então, aqui a gente calculou o momento em E, né? Nós já fizemos todos esses momentos aqui da viga e aí começamos a fazer o momento na coluna. Vamos fazer então agora olhando a coluna de baixo para cima, né? E aí a gente acumula aqui até chegar no momento do ponto C e aí conseguir calcular toda a estrutura. Aqui tem esse pedacinho aqui que ainda não foi feito, né? Então, aqui o momento em B é igual a zero e o momento em C vai ser igual a menos 20 vezes 1, né? Menos 20 kN vezes metro, porque a força de 20 traciona em cima. Ok. Cheguei aqui o momento em C pela barra BC. Agora, podemos também fazer o momento em C pela barra EC, que é esse valor aqui que a gente já tinha, né? Porque esse valor aqui ele vai ser o mesmo, né? Se você fizer o cálculo aqui do momento, ele vai dar 31,25 no ponto E e no ponto C, né? Porque as forças aqui continuam as mesmas e as distâncias também. Então, o momento aqui em C, pela barra CE, é o 31,25. Então, eu só desenhei aqui o nó C, né? E pus aqui o momento 31,25 tracionando do lado direito, um momento de 20 tracionando em cima, então vai ter que aparecer aqui um momento igual a 51,25 para anular esses dois, né, tracionando também pelo lado direito, né, para anular aqui o giro dos dois, seria o momento em C, então negativo, menos 51,25 kN vezes metro. Encerrando então, o momento em A já tinha sido calculado anteriormente, né, a reação de apoio MA, ela gira aqui no sentido horário, esse sentido horário vai dar tração aqui do lado externo, né, do lado direito aqui no caso, que para a gente é considerado negativo aqui na hora de desenhar o gráfico. Agora vamos fazer aqui os gráficos, né, para esse pórtico engastado. Eu repeti aqui os valores, né, do normal, do cortante e do momento fletor para facilitar o desenho do gráfico, relembrando aqui a convenção esforço normal de tração ao esforço normal positivo. Então, nesse caso aqui, a gente só tem força normal aqui nesse gráfico negativa, né? Então, aqui a gente tem a barra AC, por exemplo, tem uma força normal de compressão, né? Menos 100 aqui. A partir de CE, olhando de baixo para cima, né? Já desconta 20 aqui, então vai ficar de C até E, vai cair aqui 20 e ficar menos 80. Esse pedacinho aqui, BC, a gente tem uma força de compressão de 15, né? No caso aqui negativo. E toda a barra DEF não tem força de compressão. Não tem força normal, né? Nem de compressão, nem de tração, não tem força. Então, por isso o esforço cortante aqui na barra DEF, o esforço normal, né? Na barra DEF é igual a zero. O cortante, a gente vai analisar da mesma forma, né? Cortante aqui em A é igual também ao mesmo valor do cortante em C, que seria essa força de 15 aqui, que vai gerar essa seção no sentido, no caso aqui, no sentido
horário, né, positivo, então mais 15. Agora, de C até E, né, as forças cortantes aqui, elas se anulam, né, o 15, menos 15 aqui, mais 15. Aí aqui, de C até E não tem cortante, né, cortante é zero. Analisando agora de D para E, o início que não tem cortante é zero, né, tá aqui, e o cortante em E é menos 10 vezes 4, menos 40. Tá aqui, menos 40 quilonewton. Desenhei aqui abaixo. Agora, o ponto E, né, tem dois valores de força cortante, porque é quando eu olho pela barra DE e depois pela barra FE. Pela barra FE, aparece aqui no ponto E um cortante positivo de 40. Está marcado aqui, o cortante em F e a força concentrada nesse ponto seria positivo também, mais 25. E aqui está aqui o gráfico do cortante, né? Como aqui é carga distribuída, então aqui o gráfico está formado aqui por retas, né? Por segmentos de reta. Ou seja, nesse trecho aqui do DMF, do gráfico de momento, vão ser parábolas, que é esse gráfico que está aqui. Então, todos os valores de momento aqui, né? Então, fazendo aqui a barra AC, né? Momento em A é a reação de apoio, né, 13,75, tracionando pelo lado de fora aqui negativo. E o momento em C, menos 51,25. Está marcado aqui o nil com marreta, né? Esse pedacinho aqui também de viga de B até C vai dar um momento negativo, tracionando em cima, 0 no ponto B e menos 20 no ponto C. A barra CE, né, ela tem um momento constante, o momento em C igual ao momento em E, que é menos 31,25, né? Tá desenhado aqui, constante. E a viga, que seria aqui a barra horizontal DEF, o momento é zero nas duas extremidades, MD é igual a zero, MF é igual a zero. O ponto E, ponto central, que tem dois valores de momentos, né? P, olhando de F para E, vai dar o momento aqui de menos 48,75 e olhando de D para E vai ter um momento aqui de menos 80. Então, aqui eu só pendurei, né, esse valor aqui do QL2 dividido por 8, que é essa cota de 20, né? Então, ficou 10 vezes 4 ao quadrado dividido por 8, vai dar 20, só para eu ter noção aqui de como vai ser o formato da minha parábola. Então, ela desce bastante aqui essa parábola. No outro lado, né, o valor do QL2 sobre 8 deu bem pequenininho, deu 2,8, ou seja, a parábola está bem próxima aqui da reta, né, ela quase que não curva nesse pedacinho aqui FE. E esse aqui, então, é o gráfico do momento